Alguém ou múltiplos alguéns têm feito milhões de dólares fazendo apostas nos mercados financeiros minutos antes de Donald Trump fazer anúncios que movimentam esses mercados. A BBC agora compilou 5 casos disso acontecendo em futuros de petróleo, mercados de ações e plataformas de previsão. E o padrão está levantando questões que chegaram aos corredores do Congresso e às mesas dos reguladores federais. Então, vamos ver o que a BBC encontrou, quem pode estar por trás dessas negociações e o que isso significa para a presidência. Em 9 de março de 2026, durante a guerra EUA-Israel com o Irã, algo aconteceu no mercado de futuros de petróleo que não acontece por acaso. Às 18h29 GMT, uma enorme onda de apostas foi colocada sobre o preço do petróleo caindo. Às 19h16 VMD, 47 minutos depois, um repórter da CBS News postou no X que Trump havia lhe dito em uma entrevista por telefone que o conflito era muito completo. Praticamente às 9h17 VMD, os preços do petróleo caíram cerca de 25%. Esse intervalo de 47 minutos é o centro dessa história. Os traders que fizeram essas apostas teriam feito milhões de dólares com o movimento nos preços do petróleo. O público não tinha como saber o que Trump disse nessa entrevista até ser postado. Quem quer que tenha colocado essas apostas às 18h29, ou tinha a sensação visceral mais sortuda na história financeira ou sabia o que estava prestes a acontecer. Isso não foi um caso isolado. 2 semanas depois, em 23 de março de 2026, apenas 2 dias depois que Trump havia ameaçado obliterar as usinas de energia do Irã, ele postou no Truth Social que Washington havia mantido conversas muito boas e produtivas com o Irã sobre uma resolução completa e total das hostilidades. Foi uma grande surpresa para os observadores diplomáticos e para os traders. Entre 10h48 e 10h50 GMT, as apostas em petróleo dispararam. Às 11h04 GMT, Trump postou às 11h05 GMT. O petróleo caiu 11%. Esse é um intervalo de 14 minutos. 14 minutos entre as negociações e a postagem. O Financial Times relatou que 15 minutos antes de Trump postar, traders apostaram $500 milhão nos mercados de petróleo com mais de 6 mil contratos futuros de Brent e petróleo bruto do Texas mudando de mãos entre 6h49 e 6h50 da manhã. Bloomberg colocou assim. Contratos em 6 milhões de barris de petróleo foram negociados durante esse breve intervalo. A média negociada durante o mesmo período nos 5 dias anteriores foi inferior a 1 milhão. Foi isso que chamou a atenção da BBC. Uma investigação da BBC identificou um padrão consistente de picos na atividade de negociação em vários mercados financeiros nas horas ou minutos antes das declarações mais significativas que movem o mercado do presidente americano Donald Trump durante seu segundo mandato. A BBC examinou dados de volume de negociação em vários mercados financeiros e os combinou com algumas das declarações mais significativas que movem o mercado do presidente. O relatório foi publicado em 20 de abril de 2026 e apresentava 5 casos separados. Alguns analistas argumentam que a atividade carrega os sinais característicos de insider trading ilegal. Outros argumentam que a situação é menos clara, sugerindo que certos traders simplesmente ficaram mais hábeis em prever as intervenções do presidente. Essa é uma explicação. Mas há outra explicação que é consideravelmente mais difícil de descartar. E começa não com petróleo, mas com um homem chamado Nicolás Maduro, um mercado de previsão baseado em blockchain, onde usuários apostam dinheiro real em resultados do mundo real. Um usuário criou uma conta chamada Burdensome Mix. Em 30 de dezembro, a conta fez sua primeira aposta de que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estaria fora do cargo até o final de janeiro de 2026. Burdensome Mix colocou 32.500 entre 30 de dezembro e 2 de janeiro nessa posição. Na época, Maduro estava entrincheirado no poder na Venezuela há mais de uma década. Nenhuma inteligência pública credível sugeria que ele estava prestes a ser removido. As probabilidades no Polymarket refletiam isso. A probabilidade estava nos dígitos simples. Na semana passada, um trader anônimo embolsou mais depois de apostar que Maduro logo estaria fora do cargo. A maior parte das apostas dos traders na plataforma Polymarket foi feita meras horas antes do presidente Donald Trump anunciar o ataque noturno surpresa que levou à captura de Maduro na plataforma popular descentralizada Polymarket. Uma única conta conseguiu transformar uma posição relativamente modesta de 32 mil em um pagamento impressionante de 436 mil US. A negociação, que se concentrava na remoção de Maduro do poder, viu seu valor disparar conforme o mercado se ajustava de uma probabilidade de 5% para uma certeza próxima em questão de horas. Trump deu a ordem final para continuar tarde na noite de sexta-feira e o ataque começou nas primeiras horas de sábado pela manhã, horário da Venezuela, quando forças especiais americanas prenderam Maduro no dia seguinte. Logo após ganhar dinheiro, a conta mudou seu nome de usuário e não fez mais apostas desde então. Pense bem nisso. Uma conta completamente nova, uma aposta concentrada e singular em um resultado que quase ninguém na vida pública previu. Uma aposta perfeitamente cronometrada colocada horas antes de uma operação militar encoberta e depois de desaparecimento.
A conta mudou seu nome, ficou em silêncio, recolheu seu dinheiro e desapareceu. Detetives online tentaram descobrir quem fez a aposta vencedora na prisão do líder venezuelano sem sucesso. Ainda assim, observadores dos mercados de previsão dizem que a aposta parece suspeita. Se as contas estão vinculadas a carteiras de criptografia, às vezes é possível desmascarar um usuário. Cheyenne Analysis, uma empresa que rastreia roubos de criptografia, disse a NPR que não pode determinar a pessoa por trás da conta, mas observou que eles estão usando várias bolsas de criptografia do ZEUA para sacar, sugerindo que não estão tentando ocultar sua identidade. A aposta de Maduro foi o primeiro dominó. Foi o evento que colocou os mercados de previsão no mapa como possíveis veículos para insider trading por pessoas próximas ao governo do ZEUA. O deputado Richie Torres apresentou um projeto de lei que limitaria a capacidade dos funcionários do governo de usar plataformas de previsão. A intersecção entre insider trading e tomada de decisão governamental não apenas corrompe o mercado, corrompe o governo em si, disse Torres à Fortune. E então vieram as apostas sobre o Irã. Em fevereiro de 2026, 6 contas, todas criadas em fevereiro, todas apostaram em um ataque americano ao Irã acontecendo até 28 de fevereiro. Quando Trump confirmou os ataques nas primeiras horas dessa data, as contas arrecadaram 1,2 milhão combinado. 5 ficaram em silêncio imediatamente. Desses 6 usuários, 5 pararam de fazer apostas desde então, mas uma das contas continuou a fazer apostas corretas sobre um cessar-fogo americano com o Irã até 7 de abril, ganhando um adicional 6 contas, todas criadas no mesmo mês, todas apostando no mesmo resultado altamente específico. Não que houvesse tensão com o Irã, não que sanções fossem impostas, mas que os Estados Unidos atacariam fisicamente o Irã antes do final de fevereiro. E todos os 6 estavam certos. Esse é o padrão que um proeminente trader de criptografia tinha rastreado por semanas antes da BBC publicar sua investigação em 21 de abril de 2026, o dia em que a história da BBC se tornou viral. Merlides e o trader postaram no X. Ele disse que tinha rastreado uma baleia por semanas. Ele disse que a BBC tinha justamente validado tudo o que eles estavam dizendo. Os dados aqui são brutais em sua simplicidade. A investigação abrange todo o segundo mandato de Trump e abrange futuros de petróleo, ações e mercados de previsão descentralizados. Um escopo que analistas dizem que torna a coincidência uma explicação menos plausível com cada exemplo adicional. E é aqui que a história se estende além dos mercados de previsão e para as bolsas de valores. Em 2 de abril de 2025, Trump anunciou um amplo pacote de direitos de importação, uma data que chamou de Dia da Libertação. O anúncio de tarifa causou crash no mercado de ações de 2025, com muitos índices do mercado de ações caindo mais de 10% em poucos dias. O S&P 500 perdeu mais de 5 trilhões em valor de mercado em 4 dias. A maior queda já registrada. Uma semana depois, em 9 de abril, tudo se inverteu após os preços dos ativos americanos, incluindo ações, dólar americano e títulos, caírem significativamente. Na manhã de 9 de abril, Trump anunciou no Truth Social que as tarifas recíprocas acima de 10% seriam pausadas por 90 dias para todos os países exceto China. O S&P 500 saltou 9,5%, um dos maiores ganhos diários desde a Segunda Guerra Mundial. E ali novamente estava o padrão. Suspeitas sobre investidores conhecerem o plano de pausa de Trump antes dele fazer o anúncio foram alimentadas pelo fato de que o volume de chamadas do Nasdaq disparou menos de 20 minutos antes de Trump anunciar a pausa de tarifas. A congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez repostou capturas de tela mostrando o pico de volume de chamadas. Qualquer membro do Congresso que tenha comprado ações nas últimas 48 horas provavelmente deveria divulgar isso agora, ela escreveu. Antes de anunciar a pausa, Trump e seus assessores próximos repetidamente mantiveram que as tarifas não seriam pausadas ou revertidas. O secretário do Comércio Howard Lutnick disse à CNN: "Acho que não há chance de o presidente Trump recuar de suas tarifas." Então a reversão não era algo que qualquer um pudesse ter previsto facilmente apenas por análise pública. No entanto, os dados de negociação contam uma história diferente. O representante comercial de Trump, Jamison Greer, estava testemunhando a um comitê da Câmara dos Representantes quando Trump fez o anúncio. O democrata Stephen Orford perguntou a Greer por que ele não havia divulgado a decisão de pausar as tarifas. "Eu não divulgo minhas conversas com o presidente." "Senhor", Greer respondeu, "se era um plano, se era sempre o plano, como não é manipulação de mercado?" Osford disse: "Essa pergunta não foi respondida." O relatório da BBC não foi o único blockbuster conectando a administração Trump a alegações de lucro com conhecimento privilegiado. 3 semanas antes da história da BBC sair, uma investigação separada do Financial Times descobriu algo que levantou alarmes nos mais altos níveis do Pentágono. Um corretor do secretário de defesa do ZEUA, Pete Hegseth, procurou fazer um grande investimento em grandes empresas de defesa nos preparativos para a guerra com o Irã.
O Financial Times relatou que o corretor de Exet na Morgan Stanley contatou a BlackRock em fevereiro sobre fazer um investimento de vários milhões de dólares. Isso não era algum fundo de índice genérico. Entre as empresas nas quais o ETF investe estão RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman e Palantir. Todas as quais experimentaram enormes aumentos no preço das ações no início de março depois que os EUA começaram a bombardear o Irã em 28 de fevereiro. Oficiais confirmados pelo Senado nomeados presidencialmente do Departamento de Defesa como Exet são proibidos de possuir ou comprar ações negociadas publicamente de uma empresa se essa empresa for uma das 10 entidades que recebem a maioria dos fundos de contrato do Departamento de Defesa. Em 2026, Exet foi especificamente proibido de possuir qualquer ação na Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Huntington Ingalls, Boeing, RTX Corporation e L3Harris Technologies. Todas as empresas atualmente incluídas no ETF de defesa ativo da BlackRock. O investimento discutido pelo corretor de Exet, em última análise, não foi adiante. O porta-voz do chefe do Pentágono, Chap Parnell, rejeitou o relatório, chamando-o completamente falso e fabricado. Então a negociação não foi adiante não porque alguém percebesse que seria uma violação das regras de ética, mas porque o produto não estava disponível. A intenção, segundo as 3 fontes do Financial Times, estava lá. Senadoras democratas Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Tammy Duckworth, Jeff Merkley e Gary Peters escreveram para Exet. Se este relatório for preciso, parece representar um esforço abominável de lucrar com seu conhecimento dos planos de guerra do presidente. Isso seria um conflito de interesse profundo, e uma possível violação de seu acordo de ética federal e traição à nação pagando o preço por esta guerra e as tropas que você está enviando para o perigo. E talvez o detalhe mais revelador tenha vindo do próprio Trump. Trump sugeriu que Exet não queria que a guerra terminasse, dizendo que o chefe do Pentágono ficou bem desapontado quando o presidente disse que o conflito seria encerrado em breve. Não quero dizer isso, mas tenho que dizer. Trump disse aos repórteres na Casa Branca: "Eu disse a Pete e ao general Rosenstein, essa coisa será resolvida em breve." E eles dizem: "Oh, que pena." Enquanto isso, um oficial-chave na agência que molda a política comercial da administração vendeu até 30 mil de ações no momento em que o mercado de ações estava desabando. Um oficial do Departamento de Estado vendeu até 50 mil em ações. Mais de uma dúzia de altos funcionários do Poder Executivo e assessores do Congresso fizeram negociações bem cronometradas desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, a maioria deles vendendo ações antes do mercado desabar. Este relatório vem em meio a preocupações de que pessoas privilegiadas dentro da administração Trump estão lucrando com informações não divulgadas. Mais de $500 milhão inundaram os mercados de futuros de petróleo nos minutos antes do presidente Trump anunciar que pausaria ataques aos campos de petróleo iranianos em 23 de março. Todos esses fios, futuros de petróleo, negociações de ações, apostas em mercados de previsão, cada um aponta na mesma direção. A questão é se alguém fará algo a respeito. Aqui está a realidade desconfortável no centro de tudo isso. Negociação com base em informações privilegiadas é ilegal desde que a Lei de Valores Mobiliários foi aprovada em 1933 e foi estendida para cobrir funcionários do governo em 2012. A lei foi estendida em 2012 para cobrir funcionários do governo dos EUA. Embora nenhuma condenação tenha ocorrido sob essa disposição até agora, 0 condenações. A lei existe há mais de uma década, nunca foi uma vez imposta contra um funcionário do governo. A guru de estilo de vida Martha Stewart serviu 5 meses em prisão federal em 2004 em conexão com uma negociação baseada em uma dica ilegal privilegiada. O governo alegou que ao vender quando vendeu, Stewart evitou perdas de 45.000,633. Compare isso com as somas sendo discutidas na investigação da BBC, milhões em futuros de petróleo, centenas de milhares no Polymarket, $500 milhão em uma única manhã de negociação. Nenhuma das autoridades financeiras dos EUA contatadas pela BBC reconheceu qualquer uma das alegações de insider trading. Quando abordado pela BBC, um porta-voz da SEC recusou-se a comentar sobre essas alegações. Nenhuma acusação foi apresentada e nem a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio nem a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities anunciou publicamente qualquer investigação. A Casa Branca também não respondeu aos pedidos da BBC sobre as atividades comerciais incomuns analisadas neste relatório. O porta-voz da Casa Branca Davis Angel disse à BBC que qualquer implicação de que funcionários da administração estejam envolvidos em tal atividade sem evidências é relatório infundado e irresponsável. Mas a evidência não é nada. A evidência é uma série de pontos de dados em múltiplos mercados ao longo de múltiplos meses envolvendo múltiplos tipos de instrumentos financeiros. A evidência é um padrão. Embora a negociação incomum sozinha não prove má conduta, especialistas dizem que padrões consistentes ao redor de grandes anúncios podem ser um sinal de alerta para investigadores.
O relatório da BBC observou que alguns dos movimentos do mercado envolviam aumentos acentuados na atividade de opções, um tipo de negociação frequentemente usada por investidores que buscam lucrar com oscilações de preço repentinas. Como as opções podem gerar grandes retornos a partir de pequenas mudanças de preço, elas são frequentemente examinadas quando reguladores investigam possíveis vazamentos ou negociação coordenada. De acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos EUA, insider trading requer prova de que negociações foram feitas usando informações materiais não públicas obtidas através de uma violação de dever, uma barra legal elevada que torna a condenação difícil, mesmo quando os padrões são impressionantes. Essa barra legal é o escudo. Você pode mostrar as negociações, você pode mostrar o tempo, você pode mostrar os lucros, mas a menos que você possa provar que uma pessoa específica recebeu informações específicas de um insider específico e agiu sobre isso, fica no reino da suspeita. Vários democratas sêniores no Senado dos EUA escreveram à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio pedindo uma investigação sobre se os anúncios do presidente beneficiaram insiders da administração e associados às custas do público. Eles escreveram para solicitar investigações sobre se dentro Trump, sua família, membros de sua administração ou membros do Congresso se envolveram em insider trading, manipulação de mercado ou qualquer violação das leis. Donald Trump Jr., filho do presidente, é um investidor no Polymarket, serve em seu conselho consultivo e atua como assessor estratégico da Cali. Ele foi contatado pela BBC para comentários. E então há o detalhe que une toda a sala. Em março de 2026, tanto Polymarket quanto Matic introduziram novas regras visando impedir insider trading. A Casa Branca supostamente enviou um e-mail interno para a equipe no mês anterior avisando contra usar informações privilegiadas para fazer apostas em mercados de previsão. Se não há nada acontecendo, se tudo é coincidência e predição hábil, por que a Casa Branca precisava enviar um e-mail para seu próprio pessoal dizendo para não apostar em mercados de previsão usando informações privilegiadas? Você não avisa as pessoas para não fazer algo a menos que haja uma crença razoável de que alguém está fazendo. A investigação da BBC não prova que Donald Trump pessoalmente direcionou negociações. Não nomeia os traders. Não identifica quem especificamente tinha acesso à informação. O que ela faz é apresentar um padrão que é consistente em múltiplos eventos, múltiplos mercados e múltiplos meses. Um padrão que levanta a questão mais desconfortável na vida financeira e política americana agora. Será que alguém dentro da Casa Branca está vazando informações que movem o mercado para lucro? E se assim for, alguém no poder realmente quer descobrir? A resposta até agora de cada órgão regulador nos Estados Unidos tem sido silêncio. E nesta história, o silêncio fala mais alto do que qualquer negociação.